A gente vai alugar um imóvel. Depois que a gente aluga, mas você não sabia que era assim, assim, assado? Não, então, as dicas a gente tem que ter, a gente tem que observar antes de alugar o imóvel. E é sobre isso que eu vou conversar com a doutora Lidiane. Tudo bem? Regina? Faz muito tempo que a gente não se vê, hein? É verdade, faz Muito tempo. Já tava com saudade de você. E eu de você. É Lidiane Genski. Genski. Ai, sabia, tanto que eu falei Lidiane Baia no começo do programa com medo de errar. Tem pegadinha? O que a gente precisa saber antes de alugar, doutora? Então, primeira coisa, né? Às vezes o pessoal quer economizar um pouquinho e tal, não quero contratar advogado. Então, é sempre bom ler o contrato. Então, tem que ler o contrato. Se tem dúvida, conversa, pergunta para alguém, contrata um advogado, porque depois que assinou o contrato, depois que já está tudo feito, dá para resolver? Dá, mas é bem mais difícil. Às vezes tem que até entrar com uma ação judicial. E tem um custo. Tem um custo, tudo tem custo. É melhor agora você contratar alguém para te ajudar antes, você vai com certeza ter menos dor de cabeça e gastar menos do que se você tiver que resolver o problema depois do contrato assinar. E a hora de conversar, de tirar dúvidas e às vezes até de barganhar ou negociar é antes de assinar o contrato. Antes, tudo. Negociar preço, no prazo, tudo que você tem de dúvida sobre questão de como que eu vou ter que deixar o imóvel, o que eu tenho que fazer agora, quais são as garantias, tudo que você tiver de dúvida é antes de assinar o contrato. Às vezes tem algumas palavras difíceis, algumas coisas, por isso que tem que tirar a dúvida de tudo. Assinou, não tem choro nem vela. Assinou, é bem mais complicado de reverter depois. Vamos respondendo as dúvidas do pessoal de casa, que aí a gente vai conversando mais sobre o assunto. A Aline, estou procurando um imóvel para locação. A garantia que eu tenho é apenas um fiador. Um dos imóveis que vi pedia fiador, no mínimo, posse de posse de 2 imóveis. Eles podem exigir isso? Então, Aline, pode com 2 imóveis. É que assim, o que a lei não permite? 2 tipos de garantia no mesmo contrato. Por exemplo? Quais são as garantias mais comuns? É a caução, aquele que normalmente o pessoal deposita 3 vezes o valor do aluguel, o seguro fiança ou se não fiador. Mas não fala se tem que ser um imóvel do fiador ou 2. Então, depende do locador. Cabe discussão aí? Cabe ela barganhar, cabe ela conversar, mostrar o imóvel, mas assim, se for exigência do comprador, do proprietário, essa questão dos 2 imóveis do fiador, Ele tem esse direito. Ele tem esse direito, não é proibido por lei. O que não pode, pessoal, presta atenção, é acumular as garantias. Eu não posso exigir fiador e mais a caução dos 3 aluguéis. Isso não pode. Maravilha. Mais uma pergunta do Igor. Quanto tempo após a entrada no imóvel dura a carência para problemas ocultos à vistoria que foi feita? O que são problemas ocultos, doutora Lidiane? Problemas ocultos é aqueles que assim a gente não consegue ver. Naquela primeira vistoria, você dá uma analisada no imóvel, vê tudo, você não consegue. Por exemplo, algum problema de infiltração. Às vezes a pessoa acabou de pintar o imóvel, tá tudo bonitinho. Passou um mês, você começa a ver aqueles pontinhos pretos, começa a descascar. Então é importante para você saber, antes de alugar um imóvel, quais são as obrigações do proprietário e de quem vai alugar. O proprietário, ele tem que deixar o imóvel todo pronto, com a manutenção perfeita, com a boa estrutura. E depois o inquilino, ele vai fazendo a manutenção durante o tempo que ele está lá. Mas a obrigação do locador, do proprietário do imóvel, pela lei, é entregar o imóvel em perfeito estado para o uso. Tá, 0 bala. Isso. Ali nas condições e daí, respondendo daí a pergunta do Igor, quanto tempo ele tem para ver? Normalmente são 90 dias, mas está no contrato. E mesmo, então você vai ter que ver, vai ter uma cláusula falando. O que é muito importante? Essa vistoria, fazer um checklist. Essa vistoria, que é um checklist que vai fazendo com o proprietário, com a imobiliária e a pessoa que vai morar, é feito na presença dos 2, depois é anexo ao contrato, para ficar tudo bem claro, tá? Todas as dúvidas já tira lá. Observações, se você viu que tem algum probleminha, alguma questão, um vidro quebrado, anota na vistoria, porque depois você vai ter como documentado tudo isso e vai poder discutir sobre o assunto. Perfeito. Tá? Carla, quando me mudei, o apartamento não estava pintado, mas quando entreguei o imóvel, foi exigido pintura nova. Está na lei do inquilinato a obrigação de entregar o imóvel pintado? Então, o que fala na lei? Fala que o inquilino deve entregar o imóvel nas mesmas condições que recebeu, considerando o desgaste natural pelo uso, né? Então, não é, eu detonei o apartamento, não, é o desgaste natural pelo uso mesmo. Então, por isso que é importante, na pintura, se ela recebeu pintado, ela vai ter que entregar pintado.
Agora, do contrário, não. Mas é bom ressaltar no contrato também que o imóvel não está pintado ou o imóvel está pintado para ficar tudo claro, para não ter problema depois. Porque o que está no contrato não tem discussão, né? Tá ali, é só ler que a gente sabe o que tem que fazer. Isso. Próxima pergunta do Rubens. Estou com um problema na instalação elétrica do apartamento que alugo. O proprietário se recusa a fazer o reparo, alegando que o problema foi causado por mim. Como devo proceder? Então, primeiro conversar, Rubens, com o proprietário mesmo. Por que será que ele não está querendo pagar? Porque se for uma questão elétrica mais estrutural do imóvel, é responsabilidade do locador, do proprietário. Agora, se foi às vezes alguma questão curto-circuito, alguma coisa assim, é do inquilino, né? Porque é ele que deu causa. Agora, se está nessa discussão, o que ele pode fazer, o Rubens, é fazer um laudo, contratar um profissional para fazer um laudo elétrico do problema. Constata o problema, ele apresenta, então, se for provado mesmo que é de estrutural do imóvel, que ele cobra do locador. Se o não quiser o locador pagar, daí vai ter que entrar com uma ação judicial mesmo. Mas pelo menos ele tem uma prova da origem desse problema. Quem que banca o custo deste laudo? Então, a princípio é o Rubens, né? Tá. Depois, numa ação judicial, ele pode até pedir o valor que ele gastou com esse laudo. É um relatório técnico, não é uma coisa muito complexa, mas é bom fazer. Tá. Próxima pergunta, Débora. A dedetização é responsabilidade de quem? Inquilino ou proprietário? Então, Débora, todo tipo de manutenção é do inquilino. Então, dedetização é considerada como manutenção do imóvel, então é o inquilino que deve fazer. Tá. Todo tipo de manutenção, de qualquer aspecto, a responsabilidade é do inquilino. Tá. Mais uma. Aurineiva. O aluguel do imóvel que loco está com 3 meses do aluguel atrasado. Qual o procedimento para cobrar a dívida? Então, primeira coisa é notificar extrajudicialmente mesmo, né? Mandar uma cartinha para o inquilino falando da cobrança, mostrando o valor e pedindo para pagar. Não tendo resultado, daí o caminho é uma ação judicial. A gente chama uma ação de despejo acumulada com cobrança. Por quê? Você pode fazer as duas coisas. Despejar a pessoa que não está mais pagando e na mesma ação cobrar o valor também que ela está te devendo. Já resolve tudo numa tacada só. Dependendo, hoje em dia, se não tem garantia, se não tem fiador, se não tem caução, até consegue uma liminar com 15 dias para desocupação. Se não tem uma garantia. Agora, se tem garantia, demora um pouquinho mais. E executa a garantia. Isso, executa a garantia e daí já consegue no mesmo processo tanto despejar como cobrar. Tá. Mais uma. Eline, os preços de locação são regulamentados ou passam por uma fiscalização contra preços abusivos? Então, Eline, essa questão de locação é muito de região, é muito de oferta, né? Como está o mercado? Às vezes está mais aquecido, às vezes tem muito imóvel para alugar, o valor diminui, às vezes não tem, depende da região também, que é muito procurada. Então, não tem uma regra específica. Depende mesmo do que você vai combinar com o locador. O que é importante, o que na maioria dos contratos é estipulado, é o mesmo reajuste que é do IGPM, da Fundação Getúlio Vargas. Mas também não há uma obrigação da lei de obedecer a esse indexador. Não. Ô, doutora, é nessa época agora, né? Agosto de 2019, estamos numa época do valor do aluguel alto ou baixo? Como que está o mercado? Deu agora no último mês de julho uma pesquisa dos últimos meses, aumentou em 5% mais ou menos o valor do aluguel, o que é uma novidade, porque até pouco tempo atrás tinha até deflação do aluguel. Exato. Né? Tinha sempre o índice estava negativo. Ultimamente agora em julho foi 5% o índice acumulado desde inclusive o ano passado. As partes negociando para que o aluguel fosse reduzido porque o mercado Sim, e para quem também queria fechar um novo contrato, para quem ia alugar, estava ótimo também, Exato. Né? Mas agora a coisa está mudando, porque o mercado imobiliário voltou a aquecer, está aos poucos melhorando, então aconteceu já, a gente está tendo uma consequência aí bem clara desse aumento aí nesse último ano de 5%. Mudança do mercado, né? Mudança. Daí os proprietários vão seguindo essa tendência do mercado. Doutora Lidiane Genski Baia é advogada. Telefone da doutora Lidiane, 11 3744 5225. 3744 5225. É Genski. Lidiane Genski Baia.
3744-5225. Mas você fala de aluguel, é sempre sobre... A minha área de especialização é imobiliário, então é condomínio, aluguel, porque eu já vim outras vezes falar sobre condomínio, né? Direito de família e tal, não é com a doutora Lidiane, mas de condomínio, tudo com ela. Obrigada, doutora. Vai com Deus. Obrigada a você, obrigada pelo convite.